vai torar. E eu deixei de ser branca para ser franca. Então vamos fazer uma análise crítica aqui nessa live sobre o pronunciamento do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o caso de preconceito sofrido pelos filhos de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. Não vou passar pano pro presidente de Portugal e vocês vão entender por quê. Conto com a sua contribuição, envie essa live aqui, tem um aviãozinho aqui, uma setinha assim, para no mínimo 5 pessoas e eu quero a sua opinião também. Porque eu tô cansada de nego pagando pau pra esse presidente de Portugal. Sei que tem portugueses que me assistem, sei que tem portugueses que podem se sentir ofendidos. Meu querido e minha querida, peguei meu café. Não sinta-se ofendido, não é nada pessoal, não é contra você. Antes que algum português também venha dizer, né, que uma vez que eu estou passando uma longa temporada no Brasil, é melhor eu me deter a falar do meu país. Eu estou no Brasil, mas continuo morando em Portugal. Como assim? Vai no meu canal do YouTube que você vai entender. Eu pago impostos, eu tô legal no país, eu tenho todo o direito de falar de Portugal e cobrar melhorias sim, porque eu continuo amando Portugal. E eu já aceitei que a minha vida é mesmo lá em Portugal e cá no Brasil. Mas eu vou deixar pra vocês aqui um trechinho do pronunciamento do presidente de Portugal. E aí vamos ler junto comigo. Sobre o caso de preconceito, a gente vai entender a ótima oportunidade que Portugal tinha na figura dos seus líderes e das suas autoridades de reforçar os laços entre Brasil e Portugal e de sair muito bem na fita, inclusive aqui na mídia brasileira. Vamos deixar claro que na mídia portuguesa, programas de grande veiculação como SIC, TVI, os grandes jornais da noite de Portugal não deram uma nota sequer sobre o caso Giovanna Eubank e Bruno Galhaço e a questão do preconceito sofrido pelos filhos deles, 2 crianças. Enquanto vocês vão lendo junto comigo, eu vou dar até um goledinho aqui no meu café. Manda essa live, gente! Eu só tô vendo nego passando pano pro presidente de Portugal. Já deixei claro que não quero promover e incitar ódio a nacionalidade nenhuma. E vamos deixar claro já desde agora. Pega seu café. Vamos deixar claro desde agora, tá? Falar dos problemas de um país não é falar mal de um país. E nem contribuir para a má visão do país. Não, muito pelo contrário. Uma sociedade que não discute seus problemas e não trabalha para superá-los está fadada ao fracasso. E eu não quero o fracasso de Portugal. Portugal precisa entender, e quando eu falo Portugal, não estou generalizando os portugueses. Não é com você, meu senhor, minha senhora, cidadão português, cidadã portuguesa. Não, não é com você. É com o Estado. O Estado. Mas parece que existe uma cultura em Portugal que você não pode e que é um pecado grande criticar autoridades. Afinal de contas, as autoridades sabem o que fazem. Ou não. Não é bem assim. Oi, meus amores, todo mundo que tá chegando aqui. Eu vou tentar... Cris, desculpa, mas os principais canais de televisão falaram desse caso de racismo, sim. Luiz, não precisa pedir desculpa. Todos são livres para participar dessa live. Deixa seu contributo aqui nos comentários, conforme eu for falando. Vamos ser respeitosos. Mantendo o respeito, todos temos o direito de discordar. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Os poucos veículos que falaram única e exclusivamente o que o próprio presidente de Portugal mencionou. Ele disse que não há nenhuma coisa contra o fenômeno de imigração do Brasil para Portugal. E é transversal, todas as classes econômicas. E a grande maioria é trabalhadora por conta de empresas, não são independentes. Estão chegando e se integrando em ritmo impressionante. É uma população que é acima dos 200 mil. Ninguém sabe quantos são. Porque há brasileiros chegando todos os dias. E também, um adendo aqui ao que o presidente Marcelo falou, os cidadãos brasileiros que têm dupla nacionalidade não entram na conta oficial dos 200 mil brasileiros, tá bom? Então, esse número pode ser 3 vezes maior. Juntando os ilegais, que ainda não têm documentos e que Portugal não sabe, não tem como entrar na conta, e
os que têm dupla nacionalidade. Então esse número pode ser 3 vezes maior, de 200 mil brasileiros só em território português. Porque há brasileiros chegando todos os dias. Participam de forma intensa da sociedade portuguesa. Se há fenômeno interessante do ponto de vista cultural e político, é o peso desta comunidade na sociedade portuguesa. Bonitinho, né? Muito bonitinho. Mas vamos falar de uma coisa. A gente tem que parar de discutir sobre nacionalidade. Não é sobre nacionalidade. A gente fica perdendo tempo e dando volta quando a gente discute sobre nacionalidade. A gente tem que discutir sobre políticas públicas. A gente tem que discutir sobre campanhas de conscientização. A gente tem que discutir sobre representatividade. Vou parar de compartilhar aqui essa tela. Parar de compartilhar. E vou compartilhar uma outra com vocês. Peraí. Eu não vou conseguir diminuir. Ele vai dar pra vocês acompanharem mais ou menos aqui, tá? Na tela cheia. O presidente, abre aspas, disse que racismo é um fenômeno que existe na sociedade portuguesa. Dizer isso é a mesma coisa que dizer, nós brasileiros, sim, existem bandidos no Rio de Janeiro. Existem bandidos no Brasil. Existem ladrões, existem assaltos no Brasil. Isso todo mundo já sabe. Não cabe ao representante de uma nação ficar chovendo no molhado. Como representante de uma nação, ele admite ou não os erros e faz um discurso progressista, ou seja, ele apresenta soluções. É isso que nós vamos fazer aqui nessa live e eu quero tecer essa linha de raciocínio junto com vocês, tá? Mais uma vez eu reforço, portugueses que estão aqui comigo são bem-vindos. Quer café? Toma aqui cafezinho, peguem aí o cafezinho de vocês. Todos são muito bem-vindos aqui na live, inclusive para discordar de mim. Teçam os vossos comentários, que serão muito bem-vindos. Discutindo, eu posso discordar do que você diz, mas eu defenderei até o fim o seu direito de dizê-lo. Isso é uma análise de um grande pensador e filósofo chamado Voltaire. Os pais dos pensamentos aí, um deles, Voltaire, já disse isso. Mas ele tá dizendo aqui, ó. Não é possível generalizar, disso nós sabemos, né? Assim como no Brasil não tem só bandido, em Portugal nem todos os portugueses são preconceituosos. Óbvio! Óbvio! Vamos ter uma discussão adulta. Senhor presidente Marcelo de Souza, vamos ter uma discussão adulta. Vamos avançar. Do contrário, a vida imensa não vinham. Da vida imensa da comunidade brasileira, ninguém é sadomasoquista. Se achassem que que não se sentiam bem em Portugal, não vinham. Ou seja, o presidente está dizendo que, uma vez que nem todo mundo é preconceituoso em Portugal, os brasileiros nem iriam para Portugal se Portugal fosse tão preconceituoso assim. É mais uma declaração infantil, para dizer o mínimo, vindo de um líder de uma nação. Vocês veem que não há dissolução e de esforços nenhum aqui, até agora, nessa declaração? E aí ele diz que ele consegue perceber que não há preconceito assim, tão generalizado em Portugal, porque ele frequenta praias próximas a Lisboa para um mergulho na hora do almoço. Nós estamos chegando num ponto, eu vou deixar essa live salva pro meu canal do YouTube. Quem não conhece o meu canal do YouTube é Portugal da Família Azen, porque eu sei que eu tenho um público aqui, nem todo mundo consegue entrar numa live que não foi avisada, então eu conto com a sua ajuda. Clica aqui nesse aviãozinho, porque tem aqui uma setinha assim, e vocês vão conseguir enviar para mais pessoas, trazendo o alcance. Quando eu deixar essa live salva no meu perfil, assim que eu acabar ela, você clica na bandeirinha para salvar, você envia, comenta, que é pro Instagram oferecer para mais pessoas. É porque eu quero o número de seguidores, eu tô cagando para número de seguidores. Porque senão eu não falava o que eu falo na internet, eu não dava essa carinha bonita aqui, a tapa, porque eu sei as ameaças e os ataques que eu recebo por falar sem filtro, por não ter cu preso com ninguém. Eu sei o preço que eu pago.
Quando vocês vão comentando, eu não tô conseguindo acompanhar muita gente. Oi, Marcelo, oi todo mundo que tá chegando. Envia essa live aí pra ter mais alcance, eu não avisei. A gente tá analisando o pronunciamento do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o caso de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço que sofreram com a sua família preconceito lá em Portugal. Isso foi notoriedade, assim, absurda, trend topics da semana aqui no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, tá no meu feed, foi matéria principal do Fantástico do último domingo, que é o programa de maior alcance de audiência no Brasil, enquanto Portugal está dando umas notinhas bem sutis. E o presidente nega o óbvio, que nem todos os portugueses são preconceituosos. Óbvio, assim como nem todos os brasileiros são ladrões. E ele diz ainda que, baseado nos banhos de mar que ele dá próximo a Lisboa na hora do almoço, que na maioria da areia, ele consegue observar que na maioria da areia, tô lendo aqui junto com vocês, a declaração do presidente, a maioria na areia é de brasileiros e africanos. E o grupo com que mais falo é brasileiros, negros, majoritariamente. Ele diz também que as escolas da periferia, ou seja, ele diz, né, também no discurso dele, que brasileiros, negros estão na periferia de Portugal, as escolas levam as crianças, encontra com elas, e nestas praias fica claro que não podemos dizer que o racismo é generalizado. Eu acho que Portugal ainda não está preparado, mais uma vez, quando eu falo Portugal ainda não está preparado, eu não estou falando de você português, estamos falando do Estado. Tá? Portugal ainda não está preparado para essa conversa. Mas o senhor presidente Marcelo Rebelo de Sousa não tem espaço de fala para representar um brasileiro ou algum cabo-verdiano ou algum africano ou algum angolano para dizer com propriedade se ele se sente preconceito ou não. O presidente Marcelo... Aí eu vou chegar no momento da live que a gente vai apresentar soluções, tá? Porque, como eu falei, o discurso do presidente Marcelo reforça para todos os portugueses que são liderados por ele, né? Afinal de contas, infelizmente, ele foi eleito e as últimas eleições foram muito recentes. Apesar de Portugal ter, se eu não me engano, 41% ou 42% de abstenção de votos, ou seja, em Portugal o voto não é obrigatório e quase metade da população portuguesa não vai votar. Vocês sabiam disso? É dureza. Ele quis dizer que com brasileiros e africanos com periferias é dureza. O brasileiro vai pra lá, gasta os tubos, alugando apartamento, trabalhando, pagando imposto pra receber racismo contra brasileiros. Vem da própria liderança. Vamos lembrar que recentemente, tem o quê? Menos de um mês, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa veio aqui no Rio de Janeiro atrás de mim, mergulhou nas águas de Copacabana. Que bonito. Tá sempre dando os mergulhos dele. E tinha sido convidado para um almoço pelo presidente Bolsonaro. Vou deixar claro. Eu sou eles não, tá? Eu sou eles não. Então, não vem aqui falar merda que eu tô tocando no nome do... Vamos avançar, nós somos adultos. Temos criança aqui nessa live? Não, então vamos avançar porque não temos criança aqui nessa live. Vou parar de compartilhar o depoimento do presidente Marcelo e vocês vão deixando sua opinião, vão clicando nessa setinha aqui, enviando para pessoas que precisam ouvir algumas verdades difíceis de engolir. E vamos continuar. Você que acha que autoridades também não podem e não devem ser criticadas ou cobradas, você tem todo o direito de achar isso, mas não me ataque, porque eu sim cobro, aponto a ferida e critico as autoridades. Porque eu creio que uma sociedade que discute os seus problemas, ela avança e assim pode chegar a consensos para trabalhar para superar os mesmos problemas, tá? Se vocês concordam, vão sentando o dedo aqui no coração que o Instagram vai entregando para mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Eu não avisei que ia fazer essa live, Pronto, eu fiz a live, né? E vocês vão deixando também aqui o comentário de vocês, que é importante pra gente saber. Sempre sem atacar, sem generalizar, não é sobre nacionalidade, tá? Vamos lembrar disso. Não é sobre nacionalidade.
num discurso progressista. O que eu espero que Portugal aproveite dessa oportunidade, mas parece que não está aproveitando, os dias estão passando. E o que Portugal, na figura dos seus representantes, que é o que realmente importa, tá, gente? Vamos parar de falar do povo, vamos parar de falar da nacionalidade portuguesa ou da nacionalidade brasileira. Isso não importa. Isso é cortina de fumaça pra te distrair. Acorda, distraído. Acorda, meu povo. Gente, vocês ficam distraídos, falando do que não deve ser falado. O presidente deveria o quê? O que que deveria? O que que um líder de Estado faz quando uma comunidade cobra ou quando diante de um caso que viraliza como esse, de acordo com... Já que aconteceu, e eu creio que não foi à toa que aconteceu com pessoas de grande visibilidade, como Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. Eles têm uma missão muito bonita nessa terra. Não foi à toa que aconteceu com eles, porque não teria nunca a notoriedade. Assim como a xenofobia que eu sofri no prédio onde eu morava não teve a notoriedade devida, porque eu não sou do tamanho de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço na internet e na questão de visibilidade. A questão que aconteceu do descaso na escola, do maltrato na escola da minha filha, da antiga escola pública da minha filha, que resultou em todo o problema que eu compartilhei com vocês, não teve a notoriedade que teve de sair, por exemplo, num programa do Fantástico, como teve o caso de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. Então isso é uma ótima oportunidade, inclusive para Portugal se dar bem. Inclusive para o presidente de Portugal ficar muito bem na fita. Mas ele não está aproveitando essa oportunidade. Ele não está contribuindo para com a nação dele de avançar, de evoluir. Ele não só nega que Portugal não é xenofóbico, quando você usa esse discurso de que preconceito existe em todo lugar. É chover no molhado. A gente já sabe disso. Vocês concordam? Ou eu tô falando aqui um absurdo muito grande? Escreve aqui se você concorda. Que não dá mais pra gente ficar perdendo tempo relativizando um problema, dizendo que acontece no mundo todo. Não dá mais pra gente ficar perdendo esse tempo relativizando um problema de preconceito grave que existe com muita frequência. Não são todos os portugueses, mas existe com muita frequência. Assim como existe com muita frequência assaltos no Brasil. Eu vou negar enquanto brasileira? Eu vou negar enquanto carioca? Vocês são loucos? Pera aí que eu vou pegar um negócio ali. Pera aí. Só fechar uma porta ali pra Xirra não latir. Tô ficando até quente, com calor. Mas eu tô vendo que vocês estão aqui e tá tudo morno, né? Só comentar mesmo que é bom. Dri, vamos maneirar nos seus comentários, Dri. Você perde sua razão, meu amor. Bonitinha. Coisa de adulto, discussão de adulto. Não vem avacalhar, não. Fica atacando os portugueses, não leva a nada. Obrigada, gente, que tá chegando agora. Eu estou me posicionando contra, quem está chegando agora, estou me posicionando contra o pronunciamento do presidente de Portugal sobre o caso de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. Ele errou muito. Porque ele faz um discurso que, ao dizer o óbvio, que nem todo português é racista, ele relativiza um problema latente em Portugal e no mundo. Natália Guiar, não tem nada a ver contra brasileiros ou nacionalidade. Portugal tem milhões de cidadãos nascidos em Portugal, negro, casos isolados de racismo. Luiz, por favor, pare de dizer que são casos isolados de racismo. Luiz, eu aqui no Brasil, existe uma luta muito grande dos negros, né, contra o preconceito. Eu sou do Rio de Janeiro e a minha vida toda eu vi negros lutando para combater o preconceito estrutural que existe com negros no Brasil e no Rio de Janeiro. Eu posso falar muito do meu mundinho, né? E eu sempre me coloquei numa posição assim, eu não posso jamais dizer que é mimimi do negro que luta pra não ter mais racismo contra negros. Porque eu não sou negra. Eu não tô nesse espaço de fala. Eu nunca sofri preconceito por ser negra. Então eu não posso falar que não existe ou que são casos isolados no Brasil e no Rio de Janeiro. Porque se eu for olhar dentro da minha ótica e da minha perspectiva, no meu oikós, eu não vejo muitos casos de preconceito com negros.
Eu poderia dizer que são casos isolados. Então, os portugueses não precisam reforçar. Quando você fala assim, são casos isolados, você está fazendo pouco caso e relativizando a dor de quem sofre. Se apenas um caso existe, ele tem que ser combatido. Tem que haver punições. É sobre isso, gente. Concordam ou eu tô falando besteira? E é justamente isso que eu falei, tá chegando muita gente agora. Eu li o comunicado do presidente de Portugal, ó, tá aqui, vou deixar pra vocês, espera aí. Que ele diz que racismo é um fenômeno que existe na sociedade portuguesa, mas não é possível generalizar. Isso é tão óbvio que chega a ser infantil a gente parar num discurso pra afirmar isso. Que não é generalizado. Assim como não é generalizado todo brasileiro é bandido e toda brasileira é puta. Né? É brasileira, é puta. Só porque há 500 mil anos atrás foi um monte de brasileira pra Portugal se prostituir. Agora brasileiro vai continuar falando a merda que é pra todo português, né? Anos depois, cadê o nosso ouro? Apesar do ouro do Brasil continuar em Portugal. Faf é uma cidade que tem vários lugares construídos com todo o ouro, palácios, palacetes, com todo o ouro do Brasil, que foi do Brasil pra lá. Então a gente não pode entrar nisso, a gente não pode desvalorizar a luta de ninguém. Eu não posso dizer que gay não sofre racismo porque eu não sou gay, que gay não sofre preconceito porque eu não sou gay. É ele que tem que falar. Então o presidente de Portugal não pode abrir a porra da boca dele pra fazer um pronunciamento oficial e dizer que ele sabe que não existe preconceito porque ele dá uns mergulhos na praia e quando ele vai na praia na hora do almoço, ele vê muitos brasileiros negros e que ele sabe também que as escolas das periferias, que majoritariamente tem brasileiros e negros, levam as criancinhas na praia. Ele não pode, baseado nisso, falar que não existe. E os portugueses, quem tem cidadania portuguesa, mora, nasceu, nunca saiu de Portugal, só saiu para fazer viagem de turismo, a passeio, não pode dizer que são casos isolados de preconceito, de xenofobia em Portugal, porque ele não tem espaço de fala nesse lugar. É óbvio que para você não vai ver casos assim. Você nunca vai sofrer isso. Eu não sou preta. Eu nunca sofri racismo. Mas eu não posso desvalidar o discurso dos negros, das mulheres pretas, de que ela tá de mimimi, que preconceito não existe no Brasil. Eu não posso. Eu tenho que deixar a pessoa seguir a luta dela. Deixem a opinião de vocês. O presidente Marcelo Rebelo de Souza perdeu uma grandiosíssima oportunidade de ficar bem na fita. Ele perdeu uma grandiosíssima oportunidade de unir ainda mais as duas nações e os elos de ligação que existem entre Brasil e Portugal e não só, também com os países de África. O que um líder de Estado deveria aproveitar nessa oportunidade? Isso é, gente, sine qua non de um discurso adulto que busca melhorias, que busca avanço. A gente não pode mais perder tempo discutindo o óbvio. Que, não é generalizado. Preconceito tem no mundo todo. Parece criança falando. São casos isolados. Eu dou um mergulho no mar e vejo muitos brasileiros na praia. Então não existe preconceito. O que o presidente deveria fazer? Emitir uma nota? Sim, tratar o assunto com seriedade. De que forma? Existem imensas associações de imigração. Existem os consulados. O presidente poderia muito bem reunir representantes das comunidades. Já que ele sabe que tem 200 mil brasileiros em Portugal oficialmente, ele fala isso aqui num discurso. Tá aqui, ó. Acima dos 200 mil, ninguém sabe quantos são, porque há brasileiros chegando todos os dias. Não é porque há brasileiros chegando todos os dias, é porque os que ainda não têm documento, autorização de residência, não entram nessa conta.
Os que têm dupla cidadania, que são muitos, muitos. Quase todo brasileiro tem direito à nacionalidade portuguesa. Esses que têm dupla nacionalidade não entram nessa conta de 200 mil. Essa conta de 200 mil brasileiros em Portugal pode ser 2, 3 vezes maior. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então a gente tem que avançar, não adianta ficar chovendo no molhado. Concordo com você, ele poderia ter se posicionado de forma sensata, assumir que existe. Não só assumir que existe, assumir que ele, enquanto um líder, enquanto um português nato, privilegiado, um magistrado, porque ele é formado em direito, professor, líder de Estado, não tem espaço de fala para dizer que nada sobre preconceito. O que ele tem é a responsabilidade que ele não está honrando de discutir o assunto de maneira a procurar soluções. Como que você faz isso? Ele poderia ter entrado em contato com consulados brasileiro, angolano, cabo-verdiano, eleger, né, ou representantes de uma comissão que fosse discutir o assunto, representantes de associação de imigração sérias, porque o que eu mais vejo é a associação de imigração que baba ovo para português. Fico puta com isso, baba ovo e mama na teta da cidade, mama na teta do estado. Sabe, associação sem fins lucrativos que mete projetinhos, que Portugal tem essas manhas, né? O negócio de ganhar dinheiro é meter projeto pra ganhar dinheiro da União Europeia. Ó, tô ligada. Quer ganhar dinheiro de verdade na Europa, mete projeto social, educacional pra União Europeia, pra pegar dinheiro da União Europeia. Vamos mamar na teta. Deixei de ser branca pra ser franca, eu não tenho cu preso com ninguém. E aí, o que acontece? Não sei se vocês estão enviando essa live. Não, Vinícius, desculpa, meu amigo. Realmente, você continua chovendo no molhado, Vinícius. O problema não é do presidente, é óbvio, né? É óbvio. Mas de uma pequena parcela da população mundial que tem a mente fechada. Como é que você muda a parcela da população que tem a mente fechada? É de cima para baixo. É com projetos de lei que vão o quê? Prever punições severas. É com projetos e campanhas de conscientização que vem do alto. Que vem justamente dessa liderança, que vem justamente da presidência. O líder máximo de que representa uma nação é o seu presidente. Se o presidente de Portugal diz que preconceito acontece em todo lugar do mundo, que não dá pra generalizar, que nem todos os portugueses são preconceituosos, ou seja, ele chove no molhado e não avança e não sai disso, o que ele fez efetivamente? O que ele propôs de ser feito efetivamente para que diminuam os casos ditos isolados de xenofobia, preconceito e racismo que acontecem em Portugal? E aí tem que falar de Portugal porque ele manda lá na porra do país dele, Portugal. Daqui a pouco o nego tá vindo falar assim, mas vai falar do Brasil, fala do seu presidente Bolsonaro, nananã. Já vou falar de novo, eu sou eles não, tá? Antes que todo mundo comece aqui a me dizer, porque se você fala mal do Bolsonaro, automaticamente você é Lula. Se você fala mal do Lula, automaticamente você é Bolsonaro. O mundo é dualidade, né? Sim ou não, salsicha ou linguiça. Porra, a pessoa que não é nem salsicha, nem linguiça, nem sim, nem não, ela tá fodida nesse mundo, porque ela nunca é entendida. E qual mundo você viu o presidente mudando todo o comportamento de um povo? É passe de mágica, Vinícius? É passe de mágica? É assim? Um presidente muda, um projeto de lei muda. Realmente, você continua chovendo no molhado, né? Não tem passe de mágica. Não é uma andorinha só que vai fazer verão, mas tem que haver um movimento. Os movimentos de revolução, os movimentos de luta que fizeram o mundo ser e conquistar os direitos que você usufrui hoje, Vinícius, que eu usufruo hoje, vieram de lideranças que começaram um movimento de mudança. Alguém tem que parar para começar a fazer e a lutar por aquela causa.
As revoluções todas do mundo que garantiram os direitos que nós temos hoje enquanto humanidade, enquanto instauração da sociedade mundial, vieram de revoluções, vieram de líderes que decidiram e que resolveram começar um movimento que fosse mudar algo. Esse pensamento é um pensamento que paralisa, ou seja, ninguém pode fazer nada. São algumas mentes, algumas só, retrógradas. Fala isso para quem sofreu. Fala isso pro preto em Portugal que sofre preconceito. Fala isso pro preto no Brasil que sofre preconceito. A gente relativiza a dor do outro quando a gente fica paralisado e acha que a autoridade presidente não pode surtir efeito nenhum, não pode fazer movimento nenhum, campanhas de conscientização não podem ser feitas. O que a gente faz? O que a gente faz? Outra coisa é interpretar, que criticar. Vinícius, eu tô adorando a sua participação aqui porque eu detesto quando ficam concordando comigo o tempo todo. Eu acredito e eu vejo no que a gente estuda da história, da evolução da humanidade, que a humanidade só avançou e cresceu quando a gente discute e não concorda. Quando a gente avança, quando pessoas apresentam contrapontos ao seu. Então, obrigada pela participação do Vinícius, que está discordando respeitosamente de mim. Vamos seguir. Ai, que bonitinho. Tem alguém com medo de mim aqui. Esta mulher pareceu-me aqui. Que medo. Mas ele tá aqui comentando. Adoro. Mas então, gente, a gente... Olha, pode continuar falando. Temos uma criança aqui, o Valadares... Ele não consegue tecer uma conversa séria. Valadares, você é bem-vindo aqui. Continua aí fazendo a gente se divertir com seus comentários, tá? É infantil você ficar assim, mas tudo bem. Freud explica que a maioria das pessoas não passam dos 6 anos de idade emocionalmente e psicologicamente. Eu já sofri preconceito por ser branca, já fui humilhada, cunhada por uma senhora moçambicana que arrendava um quarto na casa dela. Infelizmente... Realmente, Farias, racismo inverso, não. Concordamos nisso. Nossa, você tem todo o direito de reclamar por ser branca, por ser parda, por ser índia, por ser negra. A questão é que o presidente de Portugal poderia... chamar representantes dessas culturas, seja com os representantes nos consulados de cada país, no consulado brasileiro, no consulado moçambicano, no consulado angolano, promover uma mesa de debate, uma comissão de debate, onde essa comissão, devido à representatividade que ela tem com cada uma das comunidades, pudesse propor melhorias. É assim, é como eu tô tentando fazer aqui nessa live, sempre aparece um ou outro querendo avacalhar, com discurso raso, de xingamento, de ridicularização, enquanto a gente apresenta propostas, opiniões, faz análise, tece críticas, vai ter sempre gente que tá ali com aquele pensamento medíocre e não consegue avançar e ter uma discussão adulta. Mas tudo bem, quanto a isso, não tem problema. Obrigada a todo mundo que tá chegando aqui. A Adri tá avacalhando, tá perdendo a razão. Tem outras pessoas aqui que tá avacalhando, perdendo a razão. Não consegue tecer. Cris, se nem o Costa, que é indiano e já sofreu racismo, faz nada, como quer que os outros façam? Luiz! Luiz! Assim eu fico... Assim a gente não consegue. Perder a esperança, Luiz. Luiz, dizer que se nem o Costa, que já sofreu racismo porque é indiano, fez nada, é continuar fadado ao erro, fadado ao fracasso. Uma sociedade tem que discutir os seus problemas e propor melhorias. É na discussão que a gente consegue propor melhorias. Como que a gente consegue avançar na punição, nas leis? Como que a gente consegue avançar? Cris mora em Portugal há 17 anos e eu a compreendo perfeitamente. Obrigada, Dani.
Eu tô tentando ver os comentários de vocês aqui, mas eu preciso seguir. Obrigada quem solta o dedo no coração. A live vai sendo disparada para mais pessoas. Eu vou salvar essa live aqui no perfil, então depois você pode encaminhar para outras pessoas, ou seja, para outras pessoas que queiram tecer alguns argumentos que possam discordar do que eu tô dizendo. Todo mundo é livre. Eu vou citar mais uma vez um pensador chamado Voltaire, que ele afirmou há anos atrás que eu posso discordar do que você diz, mas eu vou defender até o fim o seu direito de dizê-lo. E isso passa por questões como respeito e apresentação de argumentos, né? A apresentação de argumentos. Eu tô apresentando os meus, que ao meu ver, como um líder de uma nação, o presidente Marcelo, ao invés de fazer o que ele fez, que foi negar o racismo que existe em Portugal, e não propôs nada. Não propôs nada. Choveu no molhado. É um discurso que não representa os imigrantes de outras nacionalidades que sofrem em Portugal com racismo. E a gente consegue, o que eu tô fazendo, como tá chegando muita gente, é fazer uma análise que, enquanto posição de presidente, enquanto posição de líder de Estado, enquanto uma posição de um português privilegiado que teve acesso à educação, ao ensino, um magistrado, porque ele é formado em direito, ele não tem espaço de fala para representar pessoas que sofrem por xenofobia ou que sofrem por preconceito. Ele não é a pessoa ideal para relativizar esse problema, dizendo o óbvio, né? Nem todo português é preconceituoso. Claro, assim como nem todo brasileiro é ladrão e nem toda brasileira é puta. Isso é óbvio. Agora, assim, quando eu... os meus esforços de tentar tecer uma discussão, assim, que avance, que chegue em soluções. É esse o meu objetivo, chegar em soluções. As pessoas dizem que eu não tô morando mais em Portugal. Eu tô no Brasil e eu continuo morando em Portugal. Tem vídeo lá no meu canal. É que tem muita gente daqui do Instagram que aparece numa live que não me segue. Então você passa a me seguir se você tá aparecendo nessa live, que é pra você entender tudo. E se inscreve lá no meu canal do YouTube, o Portugal da Família Zen, porque tem lá os vídeos que você pode acompanhar tudo. Aliás, um dos últimos vídeos do canal é falando lá no Portugal da Família Zen, como é que a gente continua morando em Portugal, mesmo estando no Brasil. E eu te ensinei como fazer isso, tá? Por quê? Porque eu acredito nos discursos progressistas. Aqueles discursos que chovem no molhado, que só bate, que só critica, que só ataca e não apresenta soluções, ele não leva a lugar nenhum. A gente tem que avançar sempre em todas as áreas da nossa vida. Não adianta você só ficar batendo, criticando, reclamando e não fazer esforços para chegar em soluções ou apresentar soluções. É exatamente essa posição que deveria ter o presidente Marcelo. Ele reforçou com esse discurso dele. Que discurso? Eu vou colocar aqui um pouquinho do que ele disse, ó. Abre aspas. Racismo é um fenômeno que existe na sociedade portuguesa, não só na portuguesa. Racismo é um fenômeno que existe em todo lugar do mundo. Isso é óbvio, certo? Então não cabe a gente perder tempo discutindo o óbvio. Não tem como negar o óbvio. Do contrário, a vida imensa da comunidade brasileira. Ou seja, se fosse tão ruim assim, o presidente disse, né? Ainda foi debochado com a comunidade brasileira. Foi debochado, sim. Você pode dizer que não, mas foi. Porque ele disse assim, se fosse tão ruim, não vinha tanto brasileiro pra cá. Eu sei interpretar um texto. Se isso não é deboche pra vocês, me desculpa, mas ele disse assim, com todas as letras. Se Portugal fosse tão ruim, não vinha tanto brasileiro pra cá. Cabe ao líder de uma nação isso? Se achassem que não se sentiam bem em Portugal, não vinham. E aí ele segue. Vocês estão conseguindo ler junto comigo? Ele segue. Ele sabe que não existe preconceito em Portugal dessa forma, que tá todo mundo reclamando, que o casal de atores está reclamando. Ele sabe tanto que ele diz que frequenta as praias próximas de Lisboa para um mergulho na hora do almoço. E a maioria na areia são brasileiros e africanos.
Baseado nisso, ele pode representar comunidades, ele pode falar em nome da comunidade brasileira ou falar em nome de uma comunidade africana? Aí eu vou ficar só criticando o presidente Marcelo? Não, eu não vou ficar só criticando o presidente Marcelo. O que a gente propõe? Deixa eu parar de compartilhar essa tela e vocês me dizem se vocês concordam. Somente quem passou por isso sabe o que é. Exatamente. Exatamente. É o que eu disse. Eu não posso dizer que os negros, que os pretos do Brasil que lutam contra racismo estão fazendo mimimi, estão exagerando. Porque se eu for parar pra pensar de casos de preconceito que eu vi dentro do meu mundinho aqui do Rio de Janeiro ao longo da minha vida toda, eu vou dizer pra você que são casos isolados. Eu não vejo preconceito contra negros. Eu jamais posso abrir a minha boca pra dizer isso porque eu não sou preta, caralho. Eu sou assim, amarela, misturada. Amarela, misturada. Aqui tem sangue português, aqui tem sangue africano, aqui tem sangue de índio. Tudo misturado aqui, passando pela minha veia. Porque sim, eu tenho índio na família, eu tenho portugueses na família, eu tenho negros na família, ou seja, tataravó que foi escrava, eu tenho tataravô que foi índio, eu tenho bisavô, avô que era português. Ele é um filho da puta racista. Essa fala dele só faz afirmar. Olha, vamos... Dani, eu gosto muito de você, mas não perca sua razão. A gente está falando sobre discussões que vão avançar e que não vão se atacar. Porque não vale mais a pena a gente ficar perdendo tempo com ataques. Não vale mais a pena a gente ficar atacando... nacionalidade X ou nacionalidade Y. A gente está falando e analisando o discurso do presidente Marcelo Rebelo de Souza sobre o caso de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço, que aconteceu recentemente, mobilizou o Brasil e não mobilizou tanto assim Portugal. Tendo em vista o discurso do seu próprio líder de Estado, que relativizou o problema, diminuiu a causa, dizendo o óbvio, que nem todo português é preconceituoso. E eu volto a falar, isso é óbvio. Não cabe mais a gente ficar perdendo tempo discutindo o óbvio. Você tem todo o direito de discordar de mim. Mas, teça um argumento. Entendeu? Vocês estão entendendo? Eu vou tentando aqui ver o comentário de vocês. E aí... Eu não vi ninguém, eu já falei sobre a representatividade, que o presidente poderia aproveitar essa oportunidade e criar uma comissão de representatividade, já que ele reconhece que oficialmente são 200 mil brasileiros em Portugal. Aí a gente pega, sei lá, são 200 mil também africanos dos países de África. Então, assim, 400 mil, só com dados oficiais, seriam... de comunidades de imigrantes em Portugal, 400 mil. Sendo que, no caso de 200 mil brasileiros, esse número pode triplicar, porque quem tem dupla nacionalidade não entra nessa conta, ou seja, brasileiro que tem nacionalidade portuguesa não entra nessa conta. Os que ainda estão ilegais, em processo de legalização, ou seja, sem autorização de residência, eles também não entram nessa conta. Esse número de 200 mil brasileiros pode triplicar, assim como o número de africanos também pode triplicar. Ele sabe do peso que a comunidade de imigrantes tem em Portugal. O peso que essa mão de obra tem em Portugal. Senão o governo não emitia tantas leis de legalização, de maneiras de facilitar a legalização para imigrantes como Portugal faz. Nenhum país europeu facilita tanto a imigração de brasileiros como Portugal. São mais de 7 tipos de vistos para brasileiros que querem morar em Portugal. Então, o Estado português... Eu não estou falando de nacionalidade, eu não estou falando de você, senhor português, eu não estou falando de você, senhora portuguesa, eu não estou proferindo nenhum ataque aos senhores, eu não estou falando mal do seu país, eu não estou falando mal de Portugal. Vamos avançar e entender que toda verdade deve e pode ser questionada, que ela vai se provar verdade. Quando a gente cresce, quando a gente é criança, a gente não tece argumentos, a gente não tem ainda a capacidade psíquica para tecer argumentos e tecer uma discussão onde a gente não se sinta ofendido porque alguém discordou da gente.
A gente, quando discorda de alguém e tem essa abertura de um espaço de debate, a gente tem que estar preparado para ouvir pessoas discordarem das nossas análises. Eu tô dando a minha cara a tapa aqui, não é à toa. Num ao vivo, onde você pode comentar, onde você pode falar, não é à toa. Eu, inclusive, espero que vocês façam como Vinícius. Eu conheço o Vinícius pessoalmente, que estava discordando de mim até bem pouco tempo aqui. E isso é um debate. Isso contribui para o avanço. Isso contribui para o avanço. Apresentações de argumentos divergentes. Agora, um representante de uma nação, o presidente de Portugal, dizer e tecer maior parte do pronunciamento dele falando que nem todo português é preconceituoso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que oportunidade do caralho que ele perdeu de estreitar os laços entre os dois países. Como que ele poderia fazer isso? Convocando representantes de consulados, representantes de associações de imigração, associações de imigração sérias, que fazem um trabalho sério, em conjunto com consulados, em conjunto com embaixadas, que elejam representantes para criar uma comissão que vai discutir e que vai trazer representatividade também nas câmaras para a imensidão de comunidades de imigrantes que existe em Portugal. Isso é a gente se mobilizar. Imigrantes não têm uma representação no país. É o país que mais facilita a ida de brasileiros, é o país que mais facilita a ida, ou seja, de comunidade da língua lusófona, né? Que são basicamente países que já foram colônia de Portugal, ou seja, Brasil e países da África. Cris, será que o filho do presidente Marcelo e os netos que vivem alguns anos no Brasil são tratados pelos brasileiros da mesma forma que os brasileiros são tratados aqui? É perder tempo a gente discutir isso também. A gente tem que avançar. Amores, ataques não levam a nada. Sei que você não quis atacar com esse comentário, mas não vale a pena nem a gente falar sobre isso. Vamos avançar sobre essa questão. O que vocês acham de uma comissão de representatividade para comunidades imigrantes em Portugal? Por que o presidente Marcelo não buscou e não falou isso? Olha, estamos buscando junto à Embaixada Brasileira, junto ao Consulado Brasileiro, junto à Associação de Imigração YX, que trabalha junto com a Embaixada, que trabalha junto com o Consulado. Nós montamos uma comissão para analisar esses casos. Então, se você sofre de xenofobia, se você sofre por algum preconceito, se algum parente seu sofreu, entre em contato com essa comissão. Quem é o deputado que representa os imigrantes em Portugal? Mas Portugal abre as pernas para receber imigrantes. Abre as pernas para receber imigrantes. E não está preparado e não quer fazer nenhum esforço, porque fica claro quando o líder da nação se posiciona da maneira como Marcelo se posicionou, fica claro que não quer fazer nenhum esforço para avançar. É o que eu falei no início da live. Portugal não está preparado para discutir isso. O presidente de Portugal não tem espaço de fala para dizer e para representar as pessoas, os imigrantes que sofrem xenofobia ou que já sofreram algum caso de xenofobia em Portugal. Não tem espaço de fala para isso. Então, quando você não tem, assim como eu não tenho espaço de fala para falar sobre a causa, sobre a luta contra o racismo contra negros aqui no Brasil. Eu não sou preta, então eu não posso dizer que os negros estão generalizando, que os casos são isolados de preconceito no Brasil. Eu não posso dizer isso. Ainda mais se eu for líder de uma nação. Foi vergonhoso esse discurso do Marcelo. Vergonhoso, é chover no molhado. Olha aqui o que ele disse. Eu vou ter que desligar a luz para ligar aqui a bateria. Ai. Então, assim, visto não significa nacionalidade. Imigrante sempre imigrante. Cris, brasileiro é um imigrante como outro qualquer. Os portugueses são duros na queda. Eu tô falando também da comunidade, eu tô falando, na verdade, da facilidade de vistos que Portugal dá para as comunidades de língua lusófona. Aí a gente inclui... Ó, Isabel,
Isabel, obrigada pelo seu comentário. Falar que não se pode generalizar é chover no molhado, é falar o mais do mesmo. A gente, desde o início da live, já partiu desse princípio, tá? E a gente chegou à conclusão, pelo menos ninguém discordou de mim aqui na live, deixa eu ligar meu telefone na live. Ninguém discordou de mim na live que a gente realmente, né, não é porque a gente não pode generalizar que a gente vai usar esse discurso. Porque quando a gente fala que não pode generalizar, a gente tá desmerecendo os casos que existem. E a gente precisa avançar, a gente precisa propor melhorias. Como? Através das autoridades. É sempre de cima pra baixo. Aí teve gente dizendo pra mim, mas você acha que o presidente vai fazer milagre? Aí você tá achando que eu sou parva, né? Você acha que um parlamentar vai fazer milagre? Aí eu parei pra fazer uma análise dos avanços da sociedade, né? Enquanto sociedade, os direitos que nós temos hoje como cidadãos, eles começaram pela luta de alguém historicamente no passado, que garantiram os direitos que a gente usufrui hoje. Mas teve que ter alguém que começou essa luta, que começou uma causa. Assim como o direito ao voto das mulheres, alguém começou. Essa pessoa fez milagre? Não. Hoje é um direito estabelecido, inalienável. Mas alguém começou. A libertação dos escravos do Brasil. Alguém começou. Então a gente não pode ficar de braços cruzados, aceitando, achando que porque ninguém vai fazer milagre, nada tem que ser feito. Ou tem que começar a ser feito. Não cabe espaço mais pra gente ficar dizendo que preconceito existe em todo lugar. É o que eu tô dizendo, que como representante de uma sociedade, o presidente Marcelo Rebelo de Souza errou muito, foi omisso a um problema latente que existe em Portugal e que existe no mundo todo. Alguns países no mundo param para discutir. Alguns países no mundo já têm representantes para discutir questões como preconceito, xenofobia. Já tem. Qual é a comissão que discute isso em Portugal? Qual é o parlamentar que tem representatividade junto a essas comunidades de imigrantes em Portugal? Peraí. Deixa eu ligar isso aqui antes que acabe a bateria. Pra gente chegar ao fim. Vou deixar essa live salva, então você que participou, você que acha que esse assunto é pertinente, você que acha que esse assunto é importante, que tenha um alcance maior para que as pessoas possam ter esse pensamento crítico e analisar o que de fato acontece, você encaminha essa live quando eu deixar ela salva, comenta. Eu vou postar essa live também no meu canal do YouTube, que é o Portugal da Família Zen. Desculpa quem chegou depois, eu vou deixar salva, você pode ver desde o início, porque eu fui muito objetiva na live, tá? Então um pouquinho que você vê da live, depois que ficar salva, você vai entender. No YouTube, o nome do meu canal é Portugal da Família Zen. Obrigada a todo mundo que participou. A ideia era tecer argumentos, tá? E eu disse o tempo todo que você tem o direito de discordar de mim. O direito que a gente não tem é de se atacar, porque a gente perde tempo se atacando e não avança. Então vamos para um discurso adulto, progressista, que apresenta soluções. Luiz, mais uma vez, tecer comparativos não leva a nada. Trazer dados do Brasil, a gente sabe, só tem notícia mundial falando mal do Brasil. E até no Brasil mesmo, só tem notícia falando mal. Eu não ligo a TV, não assisto TV no Brasil, porque só tem falando de problemas. A gente sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E é muito lamentável que eu comece uma live para tecer um assunto, uma análise crítica que propõe soluções e ver que tem muitas pessoas que não estão preparadas para avançar, que ficam num discurso que beira o infantil, apenas se comparando. Quando a gente começa a dizer assim, mas o Brasil é quase como duas crianças falando assim, sua mãe é feia. Não, é a sua. Não, é sua mãe que é feia. Não
tem espaço para isso, gente. Vamos propor avanço, solução. O presidente de Portugal, ele negou, ele relativizou um problema que existe, ele admite que existe, ele fala mais do mesmo, ou seja, que nem todo português é preconceituoso. Isso é óbvio, assim como nem todo brasileiro é ladrão. Assim como nem toda brasileira é puta. Isso é óbvio. Não dá mais pra gente ficar perdendo tempo discutindo o óbvio. A gente tem que avançar. Pois é, parar de competição. Não é o melhor país, não é o isso. É uma oportunidade que Portugal teve. Não foi por acaso que os filhos de Giovanna Eubank sofreram isso. Esse casal, Bruno Galhaço e Giovanna Eubank, tem uma missão linda nessa terra. E era uma oportunidade do presidente Marcelo Rebelo de Souza ficar bem na fita com o Brasil, ajudar o seu povo a avançar, ou seja, quando ele propõe uma discussão séria, quando ele leva e trata com seriedade o caso, como que ele poderia, uma das opções, né? Você pode apresentar uma opção também, fica à vontade. Essa live daqui que eu tô fazendo é justamente para você poder, no ao vivo, apresentar soluções, apresentar seus argumentos. Eu quero que vocês discordem de mim, tá bom? Toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra. A gente não promove avanço quando todo mundo concorda. A gente só promove avanço quando há discordância e apresentação de argumentos, onde num debate a gente chega num ponto em comum. É nisso que eu acredito. Então, como presidente ele podia aproveitar essa oportunidade? Existe consulado brasileiro, existe embaixada brasileira, existem associações de imigração sérias, porque existe também um monte de associação que é só pra babar ovo de tuga. Associação de imigração que é pra babar ovo de tuga e mamar na teta da Câmara. Meter projetos ali como organização não governamental e tal, pra ficar recebendo verba de Câmara. E fazer politicagem. Tem muita associação de imigração que é pra fazer politicagem. E o tempo vai mostrar isso pra vocês. O tempo vai mostrar. Aquela associação de imigração não tá ali pra apoiar imigrante e promover, né? Integração e socialização e direitos aos imigrantes. Não, tá ali pra fazer politicagem. Olha aqui, Dani, você tá dizendo que consulado, embaixada também cagam. Só lavagem de dinheiro, especialmente pra PT. O povo não sabe o poder que tem. Nós podemos assinar petições públicas, cobrar, enviar para o parlamento, onde a gente exige uma comissão de representatividade. A gente pode procurar um parlamentar que tenha tendências, uma nuance voltada para olhar para os direitos dos imigrantes. E aí eu tô falando dos imigrantes de língua lusófona, tá? Aí eu tô falando de Brasil e países de África também, que é um grande índice de imigrantes em Portugal. Em vez de falarmos mal um dos outros, não seria mais útil os líderes dos países se reunirem e debaterem esses temas? Boa, Luiz! Boa! Por quê? Ótima sugestão do Luiz. Onde esses líderes de Estado, de países lusófonos reunidos podem apresentar dados, podem discutir, podem encontrar representantes. E assim a sociedade avança. E assim avançamos enquanto humanidade. O que eu falei durante a live toda é para vocês pararem de dizer que quando a gente critica um modus operandi, quando a gente critica, quando a gente, ou seja, cobra, a gente não tá falando mal. A gente está contribuindo para esse país. A gente está contribuindo para o avanço de uma nação. Obrigada, Luiz. Gostei imenso. Gente, racismo existe há séculos, só que não deveríamos levar tudo à ponta de faca. Porque dá trabalho mudar. Os benefícios e os privilégios de direitos inalienáveis que você exerce hoje, enquanto sociedade estruturada, foram conquistados por algum revolucionário, por algum movimento. Alguém teve que começar e veio de cima. Alguma liderança teve que começar.
E ao longo dos anos a gente percebe a mudança. Eu tenho uma esperança imensa na humanidade. Não é porque nada foi feito com esse homem que a gente tem que desistir. A gente não pode desistir. Enquanto a gente está vivo, tem que haver esperança. Enquanto a gente está vivo, a gente tem que se ajudar, a gente tem que se apoiar, a gente tem que dar a mão pro outro. A dor de um hoje pode ser a sua de amanhã. Não é porque a gente tem a certeza da impunidade em alguns casos, e aí isso é no mundo todo, a gente não pode ficar perdendo tempo, como eu já falei, que existe no mundo todo. Xirra, fica quietinha, por favor. A gente não pode perder esse tempo discutindo o mais do mesmo. Sério que disseram para não levar o racismo ao pé da letra? Essa semana mataram um brasileiro no Rio de Janeiro. O assassino tá livre. Carla! Essa semana mataram alguém na França também. Essa semana mataram alguém na Índia. Vai levar a gente a quê ficar falando isso? É mais uma vez aquele discurso. Carla, sua mãe é feia. Aí você vai dizer pra mim, é a sua. Não, a sua que é feia. Não, a sua é feia. É infantil a gente ficar falando isso. A gente tá falando da grande oportunidade, a grande oportunidade de conseguirmos avançar nesse tópico e promover debates que vão levar a soluções, não a ataques. Tá? Não ataques. Eu fico irritada, de verdade, quando vocês entram numa live e têm a liberdade de poder se expressar e não aproveitam essa liberdade de expressão para tecer análises, propostas ou simplesmente discordar com argumentos do que está sendo dito. Status quo. Os dominantes dificilmente vão dar espaço para pessoas. Não levar a ponto de faca porque ela deve ser branca. Pois se fosse negra e tivesse sofrido, não falado essa asneira. Foi a asneira, fui eu que falei? A realidade é que o Estado português e cidade são... Porque os brasileiros residentes em Portugal se pagam impostos como qualquer português, se calam e não reivindicam seus direitos. Falta um líder para articular. Falta um líder para articular. Entendeu? A questão começa sempre de cima para baixo. Associações de imigração de brasileiros que possam representar a comunidade brasileira vão conseguir fazer organizações que representem e consigam chegar numa esfera mais alta como o parlamento português. Vocês sabem que brasileiro legalizado em Portugal pode votar? Ou seja, brasileiro que tem visto tem o direito de votar? A maioria dos brasileiros imigrantes não sabem, porque são despolitizados. Juliana, quando você fala que simplesmente não tem voz, eu de certa forma concordo. Não tem voz porque não estão organizados. Porque não são uma organização. Por quê? Enquanto uma sociedade, a gente tem etapas a cumprir. A gente pode fazer petições públicas, a gente pode procurar um parlamentar, sempre representado por alguma organização. Então falta essa pessoa para representar, para começar um movimento. Eu às vezes fico perdida aqui, despertos nos comentários, nem sempre dá para acompanhar todo mundo. Mas obrigada a você que tá discordando com argumentos, que tá discordando respeitosamente. E... nem os portugueses fazem questão de votar em Portugal.
É comprovado que, eu não vou saber exatamente, mas eu acho que em torno de 41, 42% da população portuguesa não vota em Portugal. E recentemente tiveram eleições em Portugal e é muito triste saber que quase metade dos portugueses não votaram, mas tem aí os reeleitos. Sim, tem que se organizar, tem que ter organização. Não adianta querer mudar as leis do outro país. Não adianta a gente achar que nada pode ser feito. Em nada na nossa vida. A gente tem que manter a esperança e buscar evoluir sempre. É pelo bem da nação, é pelo bem da humanidade, é pelo seu próprio bem. Quando você desiste de lutar por causas da humanidade, você desiste de você mesmo. Ainda que você não saiba que você está desistindo de você mesmo. Obrigada a todo mundo, vou deixar salva. Nós tivemos debates bem interessantes aqui, mas já tá fazendo aí 1 hora que eu tô em live. Cris, já ouviu falar o incomodado que se mude? Ô, Carla. Todos os direitos que você usufrui hoje enquanto mulher, enquanto cidadã, foi porque algum incomodado não quis se mudar na história da humanidade. Ele não quis se mudar, ele quis mudar. É por isso que você hoje, mulher, tem direito ao voto. É por isso que você hoje, mulher, é alguém na sociedade. Porque alguém lutou, porque alguma mulher lutou. Porque alguma mulher não se mudou quando estava incomodada. Então, de coração, reveja o que você está falando. De incomodados que se mudem. Você jamais teria os privilégios que você tem hoje enquanto mulher, enquanto cidadã no mundo, se um dia alguém não tivesse lutado ao invés de ter desistido. É lamentável que você tenha esse pensamento, mas tudo bem. Com o tempo, depois de ter ouvido aqui, é uma sementinha plantada no seu coração que eu acabei de falar, ela vai germinar lá na frente, não é agora que você vai mudar de pensamento. Quem está a falar mal de Portugal? Quem? Amorim, você chegou agora. Quem está a falar mal de Portugal? Fala pra mim. É infantil a gente achar que quando a gente critica um modus operandi no Estado, eu deixei claro várias vezes na live que essa live não é para promover ataque e não é sobre nacionalidade. Não é sobre os portugueses. É sobre o que o Estado faz. É lá de cima para baixo. E essa tendência de achar que quando a gente critica autoridades, a gente está falando mal de um país, tem que acabar. Porque uma sociedade que não discute os seus problemas, ela está fadada ao fracasso. E só quer propor discussão dos problemas para avançar e trazer melhorias para um país quem ama um país. Quem tá cagando para um local, faz como a outra pessoa que tá aqui na live falou. Vai embora, desiste, deixa pra lá. Que se foda Portugal, né? Agora, quem de fato ama, quer contribuir com Portugal, essa pessoa analisa, essa pessoa critica, essa pessoa cobra das autoridades, porque ela quer mudança, porque ela quer avanço. Por conta de alguém que lutou por isso. Ai, gente, cansa. Cansa, mas obrigada a todo mundo, tá? Que comentou, obrigada a todo mundo que participou, obrigada a todo mundo que apresentou argumentos. E é assim que a gente tece, eu gosto disso, tá? Beijo. E a gente vai se vendo por aqui, vou deixar salva. Quando ficar salva, você que ficou até aqui, foi 50 pessoas aqui na live, compartilha, manda nos grupos, manda essa live aí que é para mais pessoas poderem tecer um pensamento crítico e apresentar argumentos, tá, gente? Beijo e a gente se vê por aí nos stories, me segue aqui nas redes sociais, vai lá no meu canal do YouTube, o Portugal da Família Zen, é isso.